Prefeito, no dia 22 de dezembro, o senhor fez uma live e explicou o motivo de uma solicitação que o senhor encaminhou para a Câmara Municipal, que era a revogação do artigo 57 do parágrafo único da Lei Complementar número 3.784, de 29 de dezembro de 2001, que regulava o reajuste das tarifas de água baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, acumulado nos últimos 12 meses. O senhor pode explicar qual o intuito que o senhor teve no momento que encaminhou esse projeto para a Câmara e quais seriam os poderes, entre aspas, que o senhor teria se esse projeto tivesse sido aprovado? Para falar do SAI é um assunto que a gente tem que dividir em algumas partes para a gente esclarecer, falando sempre a verdade para toda a população. E eu não vou fugir disso em nenhum momento. Primeiro que o SAI hoje, com a tarifa que ele tem hoje, ele não consegue sobreviver. Ele chega no final do ano, parcelando suas contas de energia, parcelando alguns fornecedores, é complicadíssimo. Nós assumimos o governo, o SAI tinha como tarifa do valor da água de 10 metros cúbicos, na ordem de R$ 18,95, eu acho. R$ 18,90. Eu pedi um estudo para o SAI, diante de todos os investimentos que o SAI precisava fazer, e entre eles, aí é que entra o Ministério Público. Estava a estação de tratamento de esgoto de Nova América e a estação de tratamento de esgoto de Itapinas. Essas duas obras, existe um TAC, Termo de Ajuste de Conduta, firmado entre Prefeitura de Itápolis e Ministério Público, desde o ano de 2003, 2003, nós estamos em 2023, agora, 20 anos, e nada foi feito para cumprir esse TAC. Pois bem, no primeiro mês, vem a reunião com o Ministério Público e o promotor diz: Itápolis não tem mais tempo, lamento que é o senhor que esteja na cadeira, porém, eu tenho que fazer o meu papel com o Ministério Público, e o Ministério Público está correto, porque você tem 20 anos, o município tem um TAC e vem empurrando com a barriga, poxa, eu acho até que demoraram muito para tomar atitude. Naquele momento, o que eu disse? Promotor, eu tenho um mandato de 4 anos. Eu vou fazer Nova América primeiro e depois vou montar estratégia para a gente fazer Itapinas. A obra de Nova América tinha um valor, a de Itapinas é um valor, é uma outra construção, é uma construção maior, com um valor bem maior. Ok? Ok, sem problemas. Iniciamos naquele momento os serviços em Nova América, que nós viemos entregar agora em outubro. O tratamento de esgoto Nova América está funcionando, primeira etapa cumprida. Porém, Itápolis trocou de promotoria. Tá? Hoje nós não temos um promotor fixo, nós temos vários promotores atuando aqui, e os promotores novos que vieram, bateram no assunto, falou, poxa, tá aqui de 20 anos e o município não cumpriu, foi lá e meteu uma multa, ajuizou a multa inclusive, de 23.190.000. Assustou a gente, nós vamos de novo ao Ministério Público. E aí marcamos uma audiência para janeiro agora, depois do ano novo, para tratar desse assunto. De lá até dezembro de 2022, daqueles 18,90 que era o custo da água, o ano passado, em 2021, nós mandamos para dar um reequilíbrio. Aí, em cima do estudo que foi feito, foi apresentado um estudo de R$ 29,00 e pouco, para a gente, o SAI ter fôlego financeiro e conseguir realizar todas essas obras que nós temos pendentes. Dos 29 foi aprovado só até R$ 24,00, então subiu de 18 para 24. Não foi suficiente para fazer Nova América e iniciar Itapinas. Tentamos também, aí a Câmara, nessa primeira aprovação, indicou e aprovou para que a gente fosse buscar uma agência reguladora. O que a agência reguladora faz? Ela vem no município, levanta tudo o que precisa, todas as contas da autarquia, no nosso caso o SAI, todas as obras que precisam ser investidas e te apresenta um estudo de financeiro de quanto que tem que ser o valor da sua água. Quando a gente trouxe a agência reguladora, foi para a Câmara,
foi feita audiência com a Câmara, foi mostrado, a agência reguladora veio, debateu, mostrou tudo que ia ser feito, como ia ser feito, tudo certinho. Vai para votação, a Câmara vota contra. Aí nós ficamos a ver navios, vamos falar assim dessa forma. Pediu um novo estudo para o SAI, diante da gravidade da multa dos 23 milhões, pediu um novo estudo para o SAI, já atualizando agora no final de dezembro, e aí nós temos atualização desde 2021 até 2023. O SAI vem e apresenta para a gente seguir em frente, realizando, o SAI ter condições financeiras, subir a água para R$ 32,00. Tá? Só que também apresenta que essa competência desse reequilíbrio das tarifas do SAI, uma lei válida no ano de 2006 ou 2005, que é uma lei aprovada do Major. Aí o motivo da gente mandar pedindo a revogação do artigo 57, para que a gente pudesse fazer esse reequilíbrio de água por decreto, como manda a lei que está vigente. E gerou esse impasse. Se é a Câmara que tem autonomia para determinar quanto que vai, se aprova ou não os valores de reequilíbrio da tarifa de água do SAI, ou se a Prefeitura, o Executivo, através de um estudo técnico comprovado, aí não é da vontade do prefeito, tudo tem projeto, parâmetros e tudo tem a questão de apresentar dados. Então é essa questão que a gente está debatendo e vai debater agora no Judiciário, de quem é essa competência. Tá? Porque se a gente não equilibrar as tarifas do SAI, né, indo de encontro com o desejo de muitos políticos dentro de Itápolis, que é a privatização do SAI, o SAI vai ser problema de falência. E aí vai para a privatização. Coisa que eu hoje aqui como prefeito, eu digo para todo cidadão itapolitano. O SAI, com um reequilíbrio dessas tarifas, ele tem condições de ter gestão própria e não precisa ir para privatização nenhuma. É o maior bem que a gente tem. O SAI é como se fosse a Serra Pelada no Brasil nos anos 80, que é o ouro nosso, a nossa água e principalmente o nosso esgoto. Que o dinheiro do esgoto hoje, como prefeito, eu sei o quanto fatura o setor de resíduos sólidos é alto. Então nós temos que proteger isso. Isso é um patrimônio nosso. A água é um patrimônio nosso. E eu vou defender o SAI até o último minuto. Mesmo que eu tiver que divergir da opinião de muita gente, enquanto eu tiver de prefeito, eu vou continuar defendendo o SAI. Por isso que a gente mandou, a proposta era tirar o artigo e eu fazer por decreto. Quanto que seria o valor? Nós mostramos também o valor que seria. Sairia de 24 a tarifa normal, de 24 para 32, mas também tinha, não era só aumentar para a classe B e A. A classe D e E, famílias que estavam cadastradas, as famílias vulneráveis, as famílias e a famosa tarifa social, sairia de 22, que está hoje, para 18. Então, para a classe média e alta, eu iria subir de 24 para 32, ia subir R$ 8,00 na tarifa, mas para a classe pobre, eu iria baixar de 22 para 18, ia baixar R$ 4,00. Então, tinha uma compensação. Essa engenharia financeira daria suporte financeiro para o SAI, para a gente chegar em janeiro, lá na promotoria, e falar: reequilibrei as tarifas, agora eu vou ter faturamento assim, 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 eu tenho condições de mexer com condições próprias, fazer o tratamento de esgoto de Itapinas. Em seguida, próxima obra, tem o poço do Primavera, que está uma bomba alugada, porque eu mandei o dinheiro para o SAI, que o SAI não tinha dinheiro. O SAI não tinha dinheiro para pagar o aluguel da bomba. A gente mandou, acho que foi R$210 mil, o contrato é de 6 meses ou 7 meses, de R$30 mil que o SAI fez, para não faltar água na cidade. E logo em seguida nós precisamos mexer na nossa lagoa de tratamento de esgoto, lá perto do Malosso. É outra obra que foi construída brilhantemente pelo prefeito Juca em 1998, e até agora não foi feito nenhum serviço de manutenção nela. É duro isso, uma cidade com 160 anos, aliás eu sempre falo, uma cidade com 160 anos, 2 distritos que não tinham tratamento de esgoto. A nossa lagoa de tratamento de esgoto, 28 para 2023,
Faz as contas. 30 anos. Vai, vamos arredondar aí, 25 anos que ninguém fez manutenção. E nós temos que fazer agora porque ela já está com 97% da sua capacidade. Ela está no limite. E o SAI, e essa obra aí fica 2 milhões e pouco. O SAI não tem dinheiro para fazer isso. Eu não posso transformar o SAI no que fizeram no passado com a Santa Casa. Porque senão, se eu ficar jogando, quando pegaram o dinheiro e jogaram na Santa Casa e forem endividando a Santa Casa, tá lá ó, a dificuldade que a gente está tendo agora, tendo que pagar a conta. Vão fazer isso com o SAI? Não, o SAI tem condições de ter vida própria. É só reequilibrar. É só reequilibrar. 10 metros cúbicos, a nossa tarifa, custar R$32, ainda vai continuar sendo a água mais barata do estado de São Paulo. A outra mais barata é Tabatinga, que está cobrando 34 e alguma coisa, mas a média que se cobra, e aí vem as privatizações, né? Se privatizar, nós vamos pagar entre R$58 e R$72. Vai ficar nessa faixa. E a gente olha, todas as cidades que estão com água privatizada estão pagando esse preço. A nossa é 32, a nossa proposta. É metade de uma água privatizada. E muitas pessoas, né, o povo itapolitano que cruza com a gente fala, pode subir porque você está certo, pode subir porque a gente acredita no trabalho que está sendo feito, só que a gente depende de outros. Agora o que a gente vai discutir? Aí nós fomos para a reunião lá com a promotoria. A promotoria, uma vez ajuizada a multa de 23 milhões, eles não podem retirar. Eu reconheço, mais uma vez, o promotor está fazendo o papel dele. Ele até comentou que essa multa iria para um fundo e esse fundo é usado para investimentos nas cidades. Então, o papel da promotoria está sendo cumprido, que é zelar pela coisa pública e levar investimentos dentro desse trabalho que está fazendo. Está corretíssimo. Tá? Agora, nós é que temos que fazer a nossa parte e salvar o SAI. Né? Nós é que temos que fazer a nossa parte e salvar o SAI. Eu pedi para o Márcio, poxa, faz um orçamento, pinta os nossos poços, que está com a pintura desde a época do Bento Ari, 1995. Né? Tá feio. Ele falou, ó, ele fez todos os poços e falou, vai ficar quase 200 mil, eu não tenho esse dinheiro. É zeladoria, nós precisamos pintar, escrever SAI e tapas, precisa ter, não tem verba. Não tem verba. Está tirando leite de pedra. Gerindo com o que tem. É difícil. E nós precisamos do entendimento da população, a gente precisa do apoio da população nessa empreitada, porque se você reequilibra para 32 e a partir daí aplica-se o índice de IPCA, você dá fôlego para a instituição se salva. Eu tenho certeza disso. Pelo menos dentro do meu governo, até dezembro de 2024, que agora tem que falar assim, né? Até dezembro de 2024 eu garanto aqui dentro. Depois, a gente não sabe. Vai depender da interpretação da população no próximo processo eleitoral. Essa é a minha opinião sobre o SAI hoje. Lá fora, como cidadão, eu volto a dizer, eu quero ver se realmente o SAI tem ou não tem condições. Hoje, como prefeito, eu digo, o SAI tem condições, mas nós precisamos reequilibrar esse valor. Eu acho que não é um valor... nós vamos continuar com a água mais barata do estado de São Paulo. E nós vamos dar condições que a instituição SAI, a autarquia SAI, que tem orçamento próprio, que tem gestão própria, possa entregar um serviço de qualidade para a nossa população. São 3 ações de obras que tem que ser feito agora. Tratamento de esgoto de Itapinas, resolver a questão do Poço Primavera e fazer uma manutenção na nossa lagoa de tratamento lá perto do Malosso. Repito, uma obra do prefeito Juca, muito bem executada em 1998, que ninguém mexeu. Ninguém foi lá e mexeu. E eu tenho coragem agora, preciso ter dinheiro também. Se eu tiver condições de parcelar, de fazer, a gente vai fazer e vai buscar. Né? Toda essa engenharia de reequilíbrio de preço, de quando a gente pegou o que a gente propôs em 2021 e o que nós propusemos em 2022, tudo foi baseado em estudo técnico, com apontamento de orçamento das obras, com equilíbrio, com cortes, com os ajustes, tudo. Não são números que o MI está falando, são dados técnicos de empresa contratada e dizendo, olha, você precisa chegar com a sua tarifa aqui,
que ao longo de 10 anos você vai realizar essas obras na sequência, depois tem essas e você vai ter fôlego. Se reequilibrar com o projeto que o SAI tem na mão através dessa questão técnica, a gente salva o SAI nos próximos 10 anos e evita a privatização. É isso que nós temos que evitar. Mi, o senhor tinha comentado ainda na live que o senhor fez no dia 22 de dezembro que ia voltar a se reunir com o Ministério Público em janeiro, dia 17, na live o senhor tinha dito. E agora o senhor comentou novamente já que voltaria a se reunir com o pessoal do Ministério Público para tratar a respeito dessa questão da multa de mais de 23 milhões, por exemplo, e para regularização do TAC que o município tem firmado com o Ministério Público. Agora, com a negativa da Câmara em relação ao projeto de lei que o senhor havia transitado, o município vai ter que pagar de fato essa multa e corre o risco do município ter suas contas bloqueadas? Sim, corre o risco sim, porque uma vez ajuizado a multa, o Ministério Público não pode retirar. O promotor foi bem claro quanto a isso. O que nós temos que nos mover nesse momento? Gerou um impasse de quem é a competência para fazer a regularização, o reequilíbrio das tarifas do SAI. Esse impasse nós vamos solicitar através da Procuradoria para que a gente, ou é nós, ou realmente que nós entendemos que tem uma lei aprovada, em vigor, ou tem que passar realmente pela Câmara, ok? Esse é um cenário. O segundo cenário da aplicação da multa, do ajuizamento dessa multa, é em cima daquele TAC que tinha tratamento de esgoto Nova América, que nós já resolvemos, inauguramos, e o tratamento de esgoto de Itapinas. Agora, aqui, o promotor foi bem claro, eu terei que realizar essa obra dentro do meu governo. Agora, nós vamos então fazer o quê? Eu tenho umas linhas de atuação, financiamento, por exemplo, é uma delas, e a gente vai tentar ver a solução que nós vamos buscar para isso. Por quê? Se eu não realizar essa obra dentro do meu governo, e são 2 anos só de governo que eu tenho agora, roda também o meu CPF. Porque toda a questão envolve o prefeito municipal também. Isso me preocupa muito, porque eu sempre tive meu nome limpo, sempre tive meu nome numa linha de juridicamente ok, então eu não quero sair de prefeito e ter processo nas minhas costas. Isso aí é um prejuízo enorme diante da seriedade que nós estamos trabalhando com a coisa pública aqui. E nós vamos voltar o promotor apresentar de novo um outro projeto, ver o que a gente consegue encaixar. E aí tem um fator novo, né? Do dia 13, 15, 17 de janeiro, que até a reunião não aconteceu mesmo na sexta-feira, ela foi antecipada para quarta-feira, teve 2 dias de antecipação. Até agora, o que a gente tem de cenário essa semana? Queda de arrecadação, a maioria das prefeituras falando em redução de orçamento. Quem menos está falando na ordem de 5, 5,5%, né? Contingenciando o orçamento. O cenário, essa instabilidade política que a gente tem, está gerando uma instabilidade econômica também, que vai trazer uma queda de arrecadação muito grande, consequentemente nós vamos ser afetados. Então a gente já está também trabalhando desde ontem para um novo cenário difícil que nós vamos ter que enfrentar esse ano. Será extremamente desafiador. Aqui a gente não tem moleza. A cada dia, a cada semana, as coisas se alteram no país e a gente é a ponta da corda. Não tem como. Isso me preocupa muito, porque com certeza eu vou ter que fazer essa obra de Itapinas, vou fazer a obra de Itapinas, vou ter que buscar uma solução para isso, para cumprir esse TAC. E a partir dali o Ministério Público, aí sim, vamos falar assim, abre aspas, né, e fecha aspas, né, morrer com o assunto. Mas o promotor me disse, porque eu expliquei, falei, olha, eu cumpri a primeira etapa, agora eu tenho que desenvolver para cumprir a segunda. E essa multa nos trouxe muita incerteza aqui dentro. Se você tiver as contas da prefeitura sequestradas na ordem de 23 milhões, eu praticamente quebro a prefeitura, para tudo. Nem dinheiro para pagar salário eu não vou ter.
Novamente, o Ministério Público vem e explica para nós que eles estão cumprindo com o papel deles, ok? E eles estão certos. Volta a repetir, 20 anos que Itápolis empurrou um assunto seríssimo com a barriga, não tomaram atitude. E é esse o ponto, Mi. Tendo em vista que é desde 2003 que o município não cumpre esse termo de ajustamento de conduta, que é esse acordo que existe com o Ministério Público, que é celebrado sempre com um violador de determinado direito coletivo, nesse caso em específico, entre o MP e a Prefeitura Municipal de Itápolis, sim, com relação aos sistemas de tratamento de esgoto dos distritos, onde as administrações passadas ou superintendentes do SAAI erraram no decorrer desses 20 anos. Não havia dinheiro nos caixas, eles se esqueceram desse TAC e isso só veio à tona agora. Qual é o ponto, Miguel? Não, assim, vamos fazer uma análise bem construtiva. Esqueceram, não esqueceram, porque o TAC está aí e sempre foram cobrados, né? Dinheiro, em alguns momentos, o SAI tinha sim recurso financeiro, mas também foram tentar buscar um reequilíbrio das tarifas, já pensando para realizar também algumas obras, e eu acho que essa era uma delas, e também não obtiveram sucesso. O que acontece agora? O Mi assume o governo em 2021, cai no colo do Mi, toma que o filho é teu, você não tem mais prazo. Esse é o entrave que a gente está agora. Tá? Que é o que eu falo. Vamos lá, quando eu assumi em 2021, eu peguei meu carro, andei para a cidade inteira. Era uma buracaiada só. Né? Falei ontem no vídeo que é uma lembrança que a gente não quer mais ouvir falar dentro da nossa cidade. Chega de, ai que saudade que eu tinha, não tinha saudade de nada dessa época. Dessa época de buraco, de mar. Para com isso, tem que pensar grande, pensar em gestão. Quando eu fiz isso, essa análise de quantos quarteirões precisava recapear Itápolis, lá em 2021, eu cheguei a 446 quarteirões, na minha avaliação. Ainda não tinha avaliação técnica de engenharia. Falei, poxa, se tivessem feito cada um 150, 180 quarteirões, em 3 anos você põe em dia. Em 3 mandatos, que eu sei que é difícil, o preço do asfalto subiu, explodiu, né? Mas o 200 quarteirões, em 3 anos você põe em ordem. E um asfalto bem produzido, bem feito como a gente tem feito, vai durar 3, 4 mandatos. A partir de um certo momento, a zeladoria e toda a estrutura da cidade está em ok. Só que não foi feito. Agora eu estou vindo e estou chegando, nós vamos chegar, eu acho que até junho, julho do ano que vem, se Deus quiser, nós vamos chegar a 300 quarteirões, daqueles 446. Uma boa parte a gente conseguiu fazer tapa-buraco, arrumamos, conservamos, né? Mas ainda faltam aí uns 150, 180, mais uns 200 quarteirões, e de 2021 para 2023, a degradação desse pavimento continuou. Então hoje tem que fazer uma nova avaliação. Aí tá bom, agora vamos avaliar. Agora já não são mais 446, vai ser só 180, 200 quarteirões para a gente colocar a cidade em ordem. O que nós temos que fazer? Tem dinheiro? Não, não tem. Tem verba? Não tem. Tem financiamento? Vamos buscar um financiamento e resolve. Não pode mais ficar marcando passo. Quem sentar aqui na cadeira de prefeito precisa ter coragem e deixar o lado político de lado e atuar como gestor. Aumentar a tarifa de água, implantar, cumprir uma determinação federal, uma lei federal, implantar a tarifa de resíduos sólidos, que já deveria ter sido implantado lá desde 2010 também. Isso não é bom politicamente para o prefeito que está aqui. Só que eu não posso ficar pensando na eleição de 2024, porque senão eu não resolvo os problemas da cidade. Eu tenho que pensar, eu tenho que fazer o meu melhor. E é um remédio amargo agora? Ninguém gosta de ter uma taxa, uma tarifa elevada e tal. Mas a conta de luz está subindo quase 15% a cada 2, 3 meses e estão pagando. Por que não pagar então um pouquinho a mais na água para dar essa oportunidade do SAI se salvar e a gente ter um serviço de qualidade? Eu falei até na reunião que nós fizemos com os vereadores, eu falei, deixa nas minhas costas, sou eu que vou dar o reequilíbrio de preço. Fala que foi o prefeito, não tem problema.
porque eu tenho que assumir, eu tenho que resolver os problemas de Itápolis. Eu sei que hoje eu tomo pedrada por algumas decisões que a gente toma. Só que lá no futuro, eu tenho certeza, daqui a 8, 10 anos, vão olhar para trás e falar assim, poxa, o Mi fez a coisa certa. Então é uma questão de você ter foco naquilo e resolver aquilo que você tem que resolver. A questão do SAI é muito importante, é séria. Nós estamos falando de fornecimento de água, nós estamos falando de resíduos sólidos, esgoto. É sério isso, meio ambiente. Então, Tapinas tem que ser resolvido? Tem que ser resolvido. Nós mandamos um outro projeto para a Câmara de Financiamento também, quando foi aprovado o financiamento de Tapinas. Eram 4 milhões para Tapinas, 2 milhões para mexer lá na Rua do Major, mais 10 milhões de asfalto, financiamento de asfalto, que aí eu ia pegar da José de Barros Ribeiro, toda a Zona Sul, que ali nós estamos com um asfalto muito ruim, ainda tem muita rua para ser recapeado lá. Da José de Barros Ribeiro, sentido sul, até a última casa do 2000, com esse investimento desse financiamento, nós íamos recapear tudo. Ia ficar a cidade inteira recapeada. E eu tenho condições de pagar esse financiamento porque eu tenho as contas em dia. Foi negado, foi votado contra. Aí eu não consigo atuar. E por quê? Por que o senhor acha que se deve as votações contrárias a isso? São decisões que o Legislativo tomou naquele momento. Não vai dar dinheiro para o prefeito fazer financiamento para fazer 10 milhões de recapeamento. O prefeito mexer na Lagoa, o prefeito mexer na Rua do Major, o prefeito fazer o investimento. Não vai dar, só dá dinheiro para fazer o tratamento de esgoto de Tapinas. É uma decisão que o Legislativo tomou. E o diálogo existente entre os poderes? Porque nessas questões do SAI se viu o diálogo do Ministério Público com a administração, com o Executivo em si, sim, quanto a essa necessidade da resolução, sim, do TAC. Nós vamos trabalhar para isso. E o Executivo? Como é o diálogo com o Legislativo para que ele entenda essa necessidade e outras também, como essas que o senhor citou agora? Diálogo muito bom, diálogo franco, verdadeiro. Quando tem projeto muito técnico, projeto difícil, eu chamo os vereadores aqui. Normalmente vem sim 4 vereadores, às vezes até 6 vereadores, eles comparecem, a gente explica, a gente tira a dúvida. Depois na votação aí é uma outra situação, mas aí é uma decisão do Legislativo também. Só que tudo isso está sobrando nas costas do Executivo. Quem tem que cumprir o TAC? É o prefeito, o MIC se vire. Tá? Eu estou no Executivo, vou fazer o quê? E eu tenho que resolver. Agora, o diálogo com o Legislativo, ele é bom. Ele é bom. A gente trocou de presidente agora. Nós tivemos a Câmara nos 2 anos com o Marcelo de presidente, fez um trabalho incrível, ajudou a gente pra caramba em muitas situações, também focado na solução para a população, para a cidade de Itápolis, foi muito positivo. Agora está entrando o professor Antônio também, de novo presidente nesse outro biênio. Também temos um diálogo bom, é experiente, sabe da necessidade do município, então a gente tem isso. Agora, não depende só deles, depende dos outros também. E vai para votação, aí cada vereador coloca o seu ponto de vista, né, para votação naquela hora. Agora, todos esses projetos são mostrados antes, feito reunião antes, mostrado para quê, por quê, como vai fazer, quando vai fazer, qual é o resultado disso, por que está tomando essa decisão de projeto. Tem diálogo. Tem diálogo, sempre teve diálogo, sempre, porta aberta. Todo vereador que sobe aqui o 2º andar, ele é atendido, a gente senta, atende, às vezes tem algumas solicitações que a gente coloca no cronograma para ser executado, a gente ouve muito, muitos apontamentos que eles fizeram a gente corrigiu, melhorou todo o sistema. E eu acho assim, a gente está aqui nesse mandato, somente eu trato muito dessa forma, a missão que a gente tem para ser executada. E eu até falei no teatro, né, na apresentação, quando a gente finalizou, eu disse, entre uma frase que a gente conversou aqui, eu falei para colocar uma frase de mensagem
para todo cidadão itapolitano. Entre missão, entre emoção e razão, eu prefiro liderar com a minha convicção, junto com a minha equipe. Porque a emoção e a razão às vezes diz pra gente que não é possível ser feito. O que nos move, o que nos leva à frente? A nossa convicção. E isso a gente está fazendo. Por isso que a gente tem, praticamente em 2 anos, se eu for analisar, a gente antecipou 2 mandatos. Com a quantidade de obra que já foi entregue, a quantidade de obras que está sendo finalizado agora para entrega, janeiro, fevereiro, com mais essas 7, 8 obras que a gente já tem o dinheiro, o recurso nosso na conta, recurso próprio do povo itapolitano, da economia da nossa gestão, que já está, fazer a licitação, deu certo a licitação, emite a ordem de serviço. Com tudo isso, eu tenho certeza que os números nossos, com todo o projeto de asfalto que está sendo na cidade, tudo que está sendo feito, a gente conseguiu antecipar até agora 2 mandatos praticamente em 2 anos. Absoluto, os dados mostram isso. Agora, nós temos um cenário econômico para 2023 que essa semana, esse final de semana, o celular tocou, todo mundo conversando com todo mundo. E muitos prefeitos preocupados. E em Itápolis, a gente ainda tem uma situação financeira equilibrada, as contas em dia, fornecedor em dia, tudo em dia, ok. Mas tem cidades que já estão com problemas de cumprimento, de cumprir datas de pagamento a fornecedor, até ticket, alimentação e etc. Isso preocupa todo mundo, porque nós estamos com queda de arrecadação e o país precisa refletir muito, tá, do que está sendo feito. Essa é uma opinião minha, a gente torce para que tudo dê certo, mas até setembro ainda até os economistas estão dizendo isso, a gente procura assim, tirar toda a informação de todos os caras que são cabeças, né, pensantes dentro do país, em todos os setores, eles estão apontando que até setembro a gente ainda vai ter muita instabilidade. Então, as prefeituras precisam segurar agora, né, conter, segurar, se planejar ainda mais para chegar em setembro e terminar bem o ano de 2023. As nossas obras devem ficar, essas obras que vão para a licitação agora, devem ficar prontas final de 2023 ou até abril de 2024. Depois entra período pré-eleitoral, aí é uma outra questão. Mas nós vamos terminar bem. Eu tenho muita convicção disso, do trabalho que a gente está fazendo aqui, com grande resultado. Tapinas vai ter que resolver e nós vamos, sim, se Deus quiser, com as bênçãos todas que a gente tem, das orações que a gente recebe, de entregar o sistema de tratamento de esgoto também para a população de Tapinas. E aí resolver de vez esse impasse com o Ministério Público. Porque o Ministério Público, ele tem razão. Ele está cansado. Não é só Itápolis, não. Tem muitas cidades aí que empurra com a barriga, que faz. E o Ministério Público chega uma hora que ele fala, chega, entendeu? Foi o que aconteceu com Itápolis. E eu, sentado, por sorte, né, eu digo até assim, vamos lá, vamos puxar um pouquinho a sardinha. Sorte que tem eu, né? Estou aqui, enfrentando o problema de frente, tentando resolver. E se não fosse? Se fosse, deixa aí, vamos tocar, empurra os outros que resolvam, os outros que lá na frente eles que se viram. Não é assim que tem que pensar. Tem que enfrentar e deixar de lado a questão eleitoral. Se eu fosse pensar na eleição de 2024, nesse momento, tem muita decisão aqui que eu tomei que eu não teria feito. Aí eu estou pensando na eleição. Mas e o meu povo? E a minha cidade? Continua sem coleta de lixo decente, continua com lixão, continua com resíduo sólido sem ter tratamento. E aí? Tem que arrumar, tem que resolver. Prefeito, agora baseado em tudo isso que o senhor falou, o Itacast recentemente teve no podcast, para entrevista, o Marinho Almeida, que atuou como vice-prefeito no mandato passado. E uma das coisas que ele relatou para nós foi a grande dificuldade que o Executivo, na época, tinha em mandar certos projetos para a Câmara. Segundo o Marinho, projetos iam para a Câmara, que era uma Câmara bem hostil ao governo, e eles já sabiam que eram projetos que estavam indo já com um não, sem mesmo ser lido o projeto. Apenas pelo motivo de ser do Executivo, o voto era não. O senhor acredita que passa por esse mesmo problema a certo nível de comparação com essa questão de enviar projetos para a Câmara
pro legislativo e eles já estarem carimbados como um não por questões políticas? Tá, vamos lá. A gente precisa colocar algumas características. O que a gente observa em votações que o executivo envia para o legislativo. Isso eu estou falando câmaras dentro das cidades e até na esfera federal, estadual. Uhum. Tem projetos que são muito bem discutidos, analisados, colocados antes e aí vão e passam. E tem projetos que, Imagina. E tem projetos que não são. E também tem projetos que vão, mas que tem 2, 3 projetos no meio, os famosos jabutis, tá? Que chega na Câmara e complica. Tá? Qual foi a postura que eu e o Rodolfo adotamos? Nós não mandamos projetos um dentro do outro. Nós mandamos projeto individualizado. E quando é projeto muito difícil, polêmico, como foi questão do lixo, questão do SAI, enfim, projetos de grande repercussão, a gente chama os vereadores aqui, conversa, explica. Alguns nós fomos antes, fizemos reunião com os vereadores na Câmara para mostrar o projeto antes, para pedir apoio, para pedir opiniões. Por exemplo, o projeto do financiamento que a gente mandou para a Câmara. Eu fui na Câmara falar dos valores e quanto que a gente iria colocar para cada atuação, os valores de financiamento. É um convênio que tinha disponível pelo Desenvolve São Paulo e eu fui na Câmara. Inclusive, a ideia de fazer o serviço ali na Rua do Major partiu do próprio Marinho. Falou, não consegue fazer uma divisão e colocar para fazer a obra do Marinho? E naquele momento eu disse, poxa, é uma grande ideia porque a gente resolve aquela questão também. Aí achamos cada obra com o valor que a gente ia colocar, tá ok, ótimo, vamos lá. O projeto foi para a Câmara. Chegou lá, bateu e votou contra. Aí é que eu falo que é uma coisa complicada, entendeu? Porque você debateu, você explicou, você falou. Tarifa do SAI. Todas as vezes que envolveu a tarifa do SAI, a gente mostrou os valores, percentual de reequilíbrio, o que iria ser feito com essa criação de caixa dentro da instituição para poder ter o poder de investimento. Eu acho que tudo tem que ser feito às claras, tudo tem que ser feito com muita transparência e tudo tem que ter diálogo e mostrar como, por quê, onde e o resultado de tudo isso. Essa postura a gente adotou com a Câmara atual. Tá? Eu não vou dizer que tem momentos de flores o tempo todo. Não, tem hora que eles... teve votação que eles votaram, por exemplo, 8-0, 7-1. Tá bom, eu tenho muito profissionalismo de entender que chega na hora, o vereador muda de opinião, né? E faz a votação daquilo que ele acha que tem que ser feito. O que eu sempre peço, que não seja votação política, não seja votação visando questões eleitorais. Nós precisamos fazer votações técnicas. Por quê? A Câmara é a representação do povo. E o povo hoje, questão do SAI, você pergunta para a população hoje, você quer privatizar o SAI ou você quer salvar o SAI? Todo mundo é unânime. Não, nós temos que salvar o SAI. Tá bom, mas para salvar o SAI, eu preciso reequilibrar as contas. Você concorda? Mi, hoje a população fala, lá atrás não sei, mas hoje eu falo, não, concordo que você tem que reajustar, porque aí nós vamos ter um investimento melhor. Ok, então essa voz da população das ruas tem que se transformar dentro da Câmara uma voz numa votação positiva, porque é a representação do povo. É claro que tem a oposição que articula, porque também tem 2 vereadores lá dentro que é do partido da oposição, os outros também já foram, também tem uma hora que vota a favor, outra hora não vota a favor, mas a gente tem que, eu falo assim, eu tenho uma maturidade muito grande aqui, e mesmo quando o vereador vota contra, que às vezes ele vem aqui, me votei contra, eu falei, tá tudo certo, sem problema nenhum, fica tranquilo, porque eu tenho o profissionalismo de entender o momento deles. A votação do artigo lá, para retirar o artigo, para eu fazer sobre decreto. É uma votação muito difícil para a Câmara, mas com uma justificativa
honrosa, necessário. Tá? Mas era uma votação difícil. Foi 9-0, que até o Marcelo, eu também quero votar 9-0. Tá tudo certo, sem problema nenhum. O relacionamento meu com todos que frequentam aqui, e eles têm porta aberta, porque eles vêm aqui, conversa, entra, a gente se reúne, discute, é 100% positivo. Eu tenho que provocar uma questão amistosa, vamos dizer assim, um bom relacionamento para com eles. E eles, da mesma forma, precisam também provocar o executivo no sentido positivo de ter essa harmonia. Cada um atuando dentro da sua esfera, aí aquela questão de atuação separada, mas agindo harmonicamente. Votou contra, sem problema, nós temos que buscar uma outra alternativa. E isso eu sei, aí é difícil, às vezes com alguns prefeitos, alguns vice-prefeitos, que não entendem dessa forma. Eles acham que eles têm que ganhar todas, que todo tem que votar sempre a favor deles. E não é assim. Você tem que levar o projeto, você tem que explicar, você tem que justificar. Mas o vereador, na minha avaliação, ele tem a responsabilidade da votação dele, ele tem que expressar corretamente a vontade da população. Isso é por isso que é a missão do vereador, além da fiscalização, é a voz do povo, né? Mas na hora você tem que respeitar. Então, eu tenho uma convivência muito tranquila com todos eles. Agora, não vem me chamar de mentiroso, chamar eu de isso, chamar eu de fanfarrão, não sei o quê, e depois sentar na mesa e querer tomar café comigo. Aí também não dá, né? Aí não tem jeito. A gente tem que ter um relacionamento profissional, um relacionamento respeitoso, e respeitar a opinião do legislativo quando o legislativo vai se posicionar, e o executivo. Mas quando todos os projetos que foram projetos de grande impacto, vamos dizer assim, a gente esclareceu antes, tratou antes, explicamos, tiramos dúvidas, para depois mandar para votação. Tá? Ou até mesmo quando foi emergencial, que às vezes você chega em dezembro, tem assuntos que são pertinentes, como foi o caso desse caso do SAI, mas antes da gente mandar o projeto para lá, a gente chamou todo mundo aqui, entendeu? E eu vou tranquilo quanto a isso, eu não tenho, durmo tranquilo com relação a esse relacionamento. O que eu não me dou bem, e aqui é uma coisa pessoal minha, eu não me dou bem com a mentira e com a hipocrisia. Aí eu não consigo conviver, não dá. Eu acho que esse lado da política eu sofro muito, porque a gente vê nas outras cidades, a gente vê em outros cenários, uma hora é amigo, outra hora não é, uma hora mete o pau, outra hora tá junto apertando mão. Para. Eu acho que a gente tem que ter o foco e defender o projeto e não ficar atuando nas questões pessoais, partidárias principalmente, né? Tem que defender o projeto. É bom para a população, precisa ser feito, e Itápolis tem uma grande oportunidade agora de dar um salto gigantesco, que a sua infraestrutura vai ficar pronta. Aí tem um segundo passo que nós vamos ter na frente, que nos próximos mandatos, tomara que os prefeitos que virão tenham essa visão, que é o seu desenvolvimento econômico expandido dentro de uma razoável proporcionalidade. Não pode também sair fazendo área industrial para todo lado, sem ter planejamento. Nós temos o plano diretor que foi para a Câmara, vai precisar muito da Câmara para nos ajudar na finalização desse plano diretor. É um trabalho árduo que eles vão ter que fazer, vão nos ajudar, eu tenho certeza disso, para que a gente siga o plano diretor. Porque o que Itápolis veio fazendo até agora, é da vontade e da cabeça de cada um. E não pode continuar. Nós não podemos. Nosso papel nesse mandato, pode olhar meus programas de governo. Eu quero ser prefeito, eu vou ser prefeito para terminar as obras que estavam paradas para colocar a cidade em ordem. Nós estamos no caminho de cumprir essa missão e iremos cumprir honrosamente com tudo isso que a gente vem fazendo. Haja visto, e desde o primeiro ano de governo a gente vem entregando obras. Finalizou, entrega. Asfalto. O que as prefeituras fazem? Deixa o asfalto para o último ano de governo. Porque dá impacto, aí já está na véspera da eleição, aí ele acha que vai ganhar voto com a população. Nós estamos fazendo asfalto agora. Porque o buraco do asfalto
com qualidade ruim, estava matando a nossa cidade. Então nós tínhamos que intervir agora. Eu não estou pensando na política e no sistema eleitoral, estou pensando em gerar qualidade de vida para a nossa população. E vai ficar bom. A gente tem passado, a gente tem olhado, a cidade vai ganhar um novo visual, e assim outras obras que a gente está mexendo, precisa terminar. A gente estava num cronograma muito bom, agora com a chuva acabou atrasando um pouco. Nós precisamos retomar essa liderança de novo, de cumprir esse cronograma. Tem obra para entregar em 2023, até abril, maio de 2024, muita coisa para ser entregue.